Oi, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, tema de hoje, plano de ação na ergonomia, né? A gente sabe que de maneira geral todos os programas de SST, eles precisam no final ter um plano de ação, né? Porque muitas análises de todos os planos de saúde e segurança que a gente tem, nas análises acabam que encontram-se riscos, então eu preciso de um plano de ação para iniciar o processo de eliminação ou redução dos riscos. Então, de maneira geral, é isso. E na ergonomia não é diferente. Quando que geralmente acontece um plano de ação na ergonomia? Após uma análise ergonômica do trabalho. Então, o que acontece? Acontece todas as fases da análise ergonômica do trabalho. A análise ergonômica faz um estudo profundo das condições de trabalho e tem-se conclusões. Nessas conclusões, muitas vezes irão aparecer riscos ergonômicos. E primariamente são nesses riscos que a gente vai agir. Então, nos riscos ergonômicos encontrados a partir de uma análise ergonômica do trabalho. Então, o que acontece? Vai estar lá, por exemplo, foi encontrado 18 riscos ergonômicos variados dentre os setores. A primeira coisa que a gente tem que fazer, deveria ser feito, seria um plano de ação para eliminar ou pelo menos reduzir esses riscos ergonômicos encontrados nesses setores dessas empresas. E o que seria o plano de ação? Basicamente, ele é um planejamento das ações que serão executadas, né? Que tem etapas para executar todas as ações de ergonomia. É um planejamento dando os nomes a quem vai executar aquilo, né? Envolvendo a empresa e as pessoas responsáveis por aquilo neste planejamento. E esse planejamento vai visar o que? Executar as soluções ergonômicas propostas pelo ergonomista, pelo profissional da ergonomia. Então, basicamente é isso. Ele é um planejamento que tem um cronograma de implementação das ações que aquele profissional que fez análise ergonômica encontrou de riscos, tá? Primeira pergunta que muitas pessoas fazem relacionada ao plano de ação na ergonomia. Se existe um prazo legal onde a empresa precise executar aquelas ações que o profissional da ergonomia sugeriu, né? Aquelas sugestões de melhoria, aquelas recomendações. Se existe um prazo legal, aparece muito essa pergunta para mim aqui no Instagram, nos cursos, nos nossos encontros ao vivo. Tem um prazo legal? Não tem, tá? Hoje, eu tô gravando esse vídeo hoje, agosto de 2020. A gente não tem legislações que falem assim, empresa, se for encontrado um risco lá na análise ergonômica, você tem 6 meses para eliminar. Não tem, tá? Então, a gente tem que usar do nosso poder ali de conversa mesmo com as empresas, para mostrar a importância disso, da implementação, né? E estabelecer alguns prazos internos mesmo. Então, por exemplo, sempre que eu finalizo uma ET, quando eu vou montar meu cronograma de ações com o plano de ação, eu faço junto com a empresa. Por quê? Por não ter um aspecto legal, então eu não tenho um prazo definido, 6 meses para eliminar todos os riscos, não existe. Então, a melhor forma de fazer esse plano de ação com o cronograma e as datas é junto com a empresa. Por quê? Você não vai deixar simplesmente na mão dela 100%, porque muitas não vão tomar nenhuma atitude. Mas por que tem que fazer em conjunto com a empresa? Porque depende de tempo, né, de disponibilidade. Por exemplo, empresas de alimentação, empresas que produzem presentes, que produzem brinquedos. Não tem como fazer um plano de ação em novembro, porque tem Natal. Então eu não posso, se eu não penso nessas coisas, eu vou acabar com a produtividade daquela empresa. Tem períodos que não tem como eu olhar para a ergonomia. Empresa de chocolates.
Não tem como eu montar um mega plano de ação ali para iniciar em junho, porque tem o Dia dos Namorados, entendeu? Então, por isso que a melhor maneira de se montar um cronograma e um plano de ações em ergonomia é junto com a empresa, porque ela sabe exatamente os períodos que está mais calmo, que ela pode dar uma atenção para outras áreas, para saúde e segurança do trabalho, iniciar os projetos de implementação de melhorias. Então ela sabe de tudo isso, é a melhor pessoa, né? Pessoas para dizer, quando eu faço, quando eu implemento, é a própria empresa, né, com os seus gestores. Segunda razão que você precisa implementar junto com a empresa, o teu cronograma de ações de ergonomia e plano de ação de ergonomia, por conta de budget, né? Não é assim, em fevereiro você vai comprar uma paleteira pantográfica de 10 mil reais. Não, calma aí, Débora, né? Eu não sei se eu vter esse dinheiro, preciso planejar. Eu preciso conversar com a minha área, eu preciso saber se esse orçamento vai ser da minha área, ou se vai ser do SESMIT, ou se vai ter que ser desembolsado de outras áreas, porque não estava previsto. Então, assim, a parte de orçamento também é delicada, lógico. Nem tudo que envolve recomendação de melhoria, plano de ação e ergonomia envolve um investimento alto. Inclusive, a gente sempre busca, né, de forma primária, ações de baixo investimento, que a gente já vai ver quais são os tipos, né, de soluções ergonômicas. E a primeira delas são soluções de baixo investimento. Mas a gente sabe que tem algumas situações que sem investir não vai ter jeito, né? Ou vai ficar do jeito que tá, ou vai colocar uma medida de controle ali que não envolve custos diretos, né, às vezes indiretos, mas tem coisa que tem que investir, né? Então, essa é a primeira dica, né, de você nunca mesmo estipular um cronograma de ações, um plano de ação de ergonomia sozinho. A gente tem as capacitações, a gente sabe do que a gente está falando, mas essa parte é mais delicada, né? A gente faz toda a análise ergonômica com o nosso olhar técnico, envolve os trabalhadores, mas essa parte de cronograma de ações, plano de ação de ergonomia tem que ser com uma equipe multidisciplinar. Geralmente, neste momento, é que surgem muitos coergos nas empresas, né? Que é o comitê de ergonomia. Por quê? Muitas vezes a gente entra numa empresa, dependendo o porte de empresa que você foca em atender, enfim, mas a gente entra lá, muitas vezes é o primeiro contato que aquela empresa está tendo com a ergonomia. E aí a gente faz a análise ergonômica, e aí neste momento é que precisa envolver mais uma equipe trabalhando junto. Porque a gente sabe, envolve na análise ergonômica a gente entrevista, a gente envolve as pessoas, mas para ação da ergonomia, até essa etapa, muitas vezes o ergonomista faz sozinho, chegou no plano de ação, precisa de uma equipe. E muitas vezes é nesse momento de fazer o plano de ação é que surgem os coergos. Então, se você está numa empresa desenvolvendo uma ET, indo para o processo de finalização dessa ET e vai precisar iniciar o plano de ação junto com a empresa, montar o cronograma das ações, é um excelente momento para você iniciar um coergo nessa empresa, se houver, obviamente, interesse de ambas as partes, né? Porque um coergo não se faz sozinho, não se faz só com a vontade de uma pessoa, no caso nós, né? Precisa ter um envolvimento de várias pessoas ali da empresa e a vontade, então é um excelente momento, certo? Falando em prazo de implementação de melhorias, né, que isso é bem discutido e o pessoal tem muita dúvida, principalmente quem está iniciando. Débora, quanto tempo eu coloco para um plano de ação? Eu não sei, né? Qual é o prazo? Justamente por não ter leis, normas, enfim, que falem sobre isso, a gente muitas vezes fica perdido, né? Qual é o prazo que eu coloco? Eu vou compartilhar com vocês o prazo que eu coloco para os meus planos de ação de ergonomia. De modo geral, na grande parte das empresas, eu gosto de trabalhar com um cronograma de 18 meses, né? 1 ano e meio, dando prioridade para as situações de alto risco, né? E indo numa hierarquia decrescente. Porém, não é regra. Quando que não é regra? Na verdade, não existe regra, né? Eu tô compartilhando o que eu faço nas empresas.
O que acontece? Empresas de grande porte, muitas vezes 18 meses é pouco para dar conta de toda a demanda de ação de melhorias, de ergonomia, por motivos óbvios. Uma empresa de 50 funcionários, quase que certeza absoluta, serão encontrados bem menos riscos ergonômicos do que uma empresa que tem 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, né? Pela estatística mesmo, por motivos óbvios. Tem muito mais atividades, tem muito mais pessoas expostas, tem muito mais setores, muito mais funções. Então, a gente sabe que 18 meses seria ali para empresas de pequeno porte ou empresas de médio porte, muitas vezes que tem poucos riscos ou riscos bem baixos, fáceis, né, de resolução. Quando você vai para grandes empresas, né, você vai aumentando esse prazo, porque vai ter mais riscos ergonômicos, é natural, assim, é quase que regra, vai ter mais situações de melhorias, né? E você precisa naturalmente de mais tempo para executar. Outra situação, né, que esse prazo, esse cronograma de 18 meses não se aplica muitas vezes. Empresas de médio porte, de repente, que tem muitos riscos, que assim, nunca olhou para ergonomia, primeira vez que está agindo nisso e tem muito risco. E a gente encontra. Nossa, tem empresas que a gente passa que tem risco em cima de risco, assim, situações mais precárias, né? Não tem um SESMIT, não dá importância para segurança e saúde do trabalhador, então é algo já de todas as áreas, não só da ergonomia. Muitas vezes, quando a ergonomia está bem precária, você olha para a higiene ocupacional, a segurança do trabalho, também tá precário, né? Que não dão muita importância. Então, empresas assim, com certeza também o prazo vai ter que aumentar esse cronograma, porque precisa, né? Tem mais risco para solucionar, tem mais problemas ali e altos riscos muitas vezes, né? Que tá ali prestes a causar uma doença, um acidente, assim. E tem uma referência que eu gosto de citar, que é do Couto, que foi uma sugestão que ele deu, né? De gestão para uma empresa grande, de redução, eliminação dos riscos ergonômicos em 5 anos, 20% ao ano. Então, você faz uma planilha lá com os riscos encontrados, você seleciona, eu penso que os de mais alto risco primeiro, então você, ao longo de 5 anos, se você conseguir eliminar 20% dos riscos ergonômicos encontrados por ano, no final de 5 anos você consegue zerar os riscos ergonômicos dessa empresa. Claro, não digo zerar absolutamente, porque a gente sabe que em 5 anos pode mudar muita coisa e novos riscos surgirem também, que as empresas são dinâmicas. Mas olha só como é interessante isso, né? Porque realmente a ergonomia é a longo prazo, a gente não consegue fazer mágica da noite pro dia. Então, esse esquema de eliminação de 20% dos riscos ergonômicos por ano durante 5 anos para zerar é uma boa aposta para você que está aí numa empresa, finalizando o tua ET, iniciando um processo de gestão, de plano de ação, né? Fazer uma proposta assim. Por que não, né? Ser ousado e, querendo ou não, uma empresa que te dá ali 5 anos para você agir dentro dela, ela realmente está preocupada, né, em realmente conseguir solucionar esses riscos encontrados. Então, é uma ótima porta de entrada para você, porque assim, a gente quer mesmo agir, né, no risco ergonômico, a gente não quer fazer uma análise ergonômica e engavetar. A gente quer ir eu, pelo menos, não sei vocês, mas o que eu mais gosto é a parte de solução, de agir, né? A ação mesmo, plano de ação é sendo executado. Então, é uma ótima abertura, né? Para quem tá aí com plano de ação, com uma gestão engatilhada. Agora, a gente vai abordar os tipos de soluções ergonômicas que pode existir no teu plano de ação. Por quê? Você só vai elaborar o teu plano de ação, teu cronograma, depois que você já tiver elencado todas as possíveis soluções ergonômicas que você vai implementar nessa empresa. E quais são os tipos de soluções ergonômicas? Tem 5 tipos de soluções ergonômicas. A primeira
solução ergonômica, tipo de solução ergonômica, é solução ergonômica de baixo investimento. O que é isso? Vou dar um exemplo simples. Eu tenho aqui o meu... Não vou conseguir pegar porque tá apoiando meu microfone. Mas eu tenho uma quina viva, um tipo de solução ergonômica que eu posso fornecer para essa empresa para eliminar esse risco é um quebra-quina estofado, por exemplo. Isso é uma solução ergonômica de baixíssimo investimento. Você vai gastar ali nem R$50 por posto de trabalho e dura anos, né? Um protetor de quina viva, um quebra-quina, né? Tem vários modelos no mercado. Então, esse é um tipo de solução de baixo investimento, tá? Segundo tipo de solução ergonômica, soluções conhecidas. O que seria solução conhecida? Vou dar mais um exemplo prático para facilitar a memorização. Tem manuseio de carga, tem paletização de cargas, sacarias de 25 quilos, que começa no nível do chão e vai aumentando a altura da paletização, vai melhorando essa altura, mas começa muito baixo. Uma solução ergonômica para isso é muito conhecida. Um elevador de pallet pantográfico, uma paleteira pantográfica. O que é isso? Você coloca o pallet em cima dessa paleteira pantográfica, coloca o pallet de madeira em cima dela e você regula que ela sempre precisa ficar em 75 centímetros de altura, que é a altura ideal de pegar e entregar materiais pesados. E ela sempre, conforme você vai abastecendo, ela vai ficando nessa altura. Então, conforme a carga é colocada em cima dela, ela baixa um pouquinho, porque dessa carga produz um volume e ele vai entregar de novo nessa mesma altura. E por que essa é uma solução ergonômica conhecida? Sim, mas não é uma solução ergonômica de baixo investimento. Por isso que tem essas duas classificações. O apoio de punho, o protetor de mesaquina que a gente comentou, é uma solução conhecida? Mas é de baixo investimento. Por isso que a gente coloca na categoria solução de baixo investimento. Já essa categoria, né, solução conhecida, a gente aplica para as soluções conhecidas que não necessariamente tem um baixo investimento, como o protetor de quina viva que a gente comentou no primeiro tipo de solução, tá? Terceiro tipo de solução ergonômica complexa, né? Então a gente viu solução ergonômica de baixo investimento e solução ergonômica conhecida. Agora, o terceiro tipo é a solução ergonômica complexa. O que é isso? De forma geral, eu, profissional de ergonomia, eu sei qual é o problema, eu sei qual é o risco ergonômico, só que eu não sei ainda o que fazer para eliminação ou redução dele. Então, é uma solução ergonômica complexa, porque eu sozinha com meu conhecimento de ergonomia eu não consegui. Eu preciso de uma equipe multidisciplinar para pensar comigo, uma equipe de engenharia, talvez de arquitetura, de designer, enfim, de tempos e métodos. Eu preciso de alguém, além de mim, para pensar numa solução ergonômica, porque eu só consegui identificar o risco ergonômico. Eu ainda não consegui pensar em como solucionar isso. Então, o que a gente faz? A gente reúne, dependendo do que for. Então, por exemplo, um problema de iluminação. Muito provavelmente, você, um engenheiro elétrico, vai solucionar isso. Um problema de layout. Você e um arquiteto, de repente, vai resolver isso. Então, você vai se unir com essa equipe que você julgar necessária para conseguir solucionar esse problema de acordo com qual tipo de risco que é. Se é layout, se é iluminação, estrutura, mobiliário, engenharia, linha de produção, você vai pensar em quem te ajudaria a pensar junto para resolver isso e vai estudar junto com essa pessoa. É quase que fazer uma nova análise ergonômica só dessa situação em uma equipe multidisciplinar para você conseguir encontrar qual é a melhor solução ergonômica para este risco que você precisou de ajuda. Que não era uma solução ergonômica conhecida, e sim uma solução ergonômica complexa. Então, você estuda, né, junto com essa tua equipe que você montou, né, que você buscou ajuda, você estuda para ver qual vai ser o melhor caminho, qual vai ser a melhor ideia. E isso acontece em situações mais complexas. Por exemplo,
uma situação onde tem uma postura forçada de manutenção de uma máquina. Eu, sozinha, eu consigo ver que tem um risco ali, uma postura estática, uma postura com ângulo muito ruim de ombro, de coluna. Só que por ser uma máquina dentro de um setor que tem que fazer essa manutenção uma vez por dia, eu não consigo pensar. Tem como automatizar isso? A gente sabe que manutenção é altamente difícil de automatizar alguma coisa. Vocês conhecem alguma ferramenta que pode auxiliar para isso? Porque eu não conheço uma ferramenta que faça a manutenção dessa máquina AK2708. Eu não sei. Então eu preciso de ajuda de um engenheiro, de um mecânico, conversar com a equipe da área, com os trabalhadores expostos a esse risco. Você conhece alguma solução para isso? Você já trabalhou com isso em algum outro lugar? Já pesquisou na internet? Um colega seu que trabalha também com isso consegue te ajudar com alguma ideia para melhorar essa situação? Então, é um estudo que envolve mais pessoas, né? Porque sozinhos a gente não consegue. Resumindo, a gente consegue identificar o risco, mas fazer a solução sozinho a gente não consegue, tá? Quarto tipo de solução ergonômica é solução ergonômica a nível organizacional e de gestão, né? Então, basicamente, o que é isso? Não é um equipamento novo, um processo de engenharia, um mobiliário novo, não. É organizacional, é estrutural, né? Para fazer a solução desse risco ergonômico. Vou dar um exemplo que aconteceu, inclusive, essa semana. O Couto deu um exercício, eu fiz um curso com ele deu um exercício pra gente fazer de gestão de gasto metabólico com trabalho em altas temperaturas. E aí eu encontrei, fazendo esse exercício, a solução para esse risco, que era o quê? Eles trabalhavam num calor muito alto na implantação, então ambiente externo, né, no sol escaldante, e a gente fez os cálculos e ultrapassava o limite ali de exposição àquelas altas temperaturas. E o que acontecia? Qual foi a sugestão ergonômica que eu sugeri? Que eles trabalham, porque nas primeiras 2 horas, que era mais fresco, que a temperatura era menor, eles só trabalhavam 15 minutos, com certeza por algum problema de gestão, por algum problema estrutural, organizacional. Então, poxa, nas 2 primeiras horas, que está dentro da temperatura máxima permitida para trabalhar, eles só trabalham 15 minutos. Se mudasse esse processo, essa gestão, essa organização do trabalho, que permitisse com que todos os dias eles trabalhassem essas 2 primeiras horas, todo o final da jornada de trabalho eles iam conseguir trabalhar o máximo permitido por hora naqueles níveis de temperatura elevados. Então, esse é um exemplo de sugestão ergonômica, solução ergonômica a nível de gestão, a nível organizacional. Então, pode envolver pausas, tempo de trabalho, horário de trabalho, e questões hierárquicas, questões, enfim, né? Organização do trabalho de modo geral. É um tipo de solução também. Não precisa comprar nenhum equipamento, não precisa investir em nada, é uma sugestão global ali, a nível estrutural da empresa, muitas vezes envolvendo horário, pausas, enfim, processo de trabalho, onde muitas vezes não envolve nenhum investimento, né? É só fazer a organização melhor das tarefas, enfim, tá? E um último tipo de solução ergonômica, solução ergonômica sem engenharia, sem nenhum processo de engenharia. Então, o que é isso? Existe um risco, eu não consigo nada de equipamento, de engenharia, de nada para eliminar esse risco. E aí, o que eu tenho que fazer? Medidas de controle. Implementar medidas de controle. Exemplos disso, né? Trabalho no frio, não tem o que fazer. Frigorífico. O trabalho tem que ser no frio, porque tá passando um alimento ali que precisa estar refrigerado para não ter bactéria, para não ter, enfim, para se manter conservado durante o processo de abate, de cortes, de embalagem.
Então, o trabalhador ele está exposto a isso. Não tem nada de engenharia que possa ser feito. A única coisa que pode ser feita, medidas de controle. Que tipo? Exemplo, pausas, rodízio de tarefas, rodízio de pessoas, né? Sair do ambiente frio para pausar no ambiente, temperatura ambiente, temperatura confortável. Então, não tem o que fazer, né? Mas a gente implementa, então, medidas de controle. Um outro exemplo disso é solução ergonômica que não envolve engenharia, né? Não engenharia. Tem uma alta repetitividade em uma linha. Não tem como automatizar. Aquilo ali é uma peça delicada, é uma peça que só uma mão mesmo, só um humano para manusear, um robô iria quebrar para automatizar. Ou também, até tem, mas é muito caro, a empresa não vai colocar em pauta essa automatização. Então, existe um alto risco de repetitividade. O que faz? Implementa medidas de controle, né? Não vai usar de recursos de engenharia para isso. Então, vai implementar medidas de controle. A gente sabe que medidas de controle não elimina risco, ele reduz e controla, né? Para eliminar o risco mesmo é só mexendo na atividade, ou equipamentos e imobiliários e questões de engenharia. Mas tem que mudar o que está sendo feito ali. A medida de controle ela não elimina, ela dá uma aliviada naquela situação, se a gente fosse usar uma linguagem mais convencional, tá? Gente, então é isso. Um outro tipo, li na minha colinha, um outro tipo de solução ergonômica que não envolve engenharia em riscos relacionados a estresse, carga mental. Não tem como você colocar um robô para pensar por mim. Não tem como você automatizar uma tarefa que envolve criatividade, que envolve eu, ser humano, pensar, eu, ser humano, resolver conflitos, resolver problemas diários. Então, não tem como fazer uma solução de engenharia para isso. Então, tem que ter o quê? Medidas de controle também, né? Um exemplo bem de fácil memorização. Certo? 5 tipos de soluções ergonômicas a gente acabou de ver. E se você não sabe como que faz para sugerir soluções ergonômicas assertivas para o teu cliente, a gente não vai entrar a fundo hoje porque já tem uma aula só disso. Então, depois eu vou compartilhar um link que tem uma aula só disso, quase 1 hora a gente falando somente como sugerir, como propor soluções ergonômicas assertivas, que seria a próxima etapa para compor o plano de ação. Mas eu fiz uma live só disso, uma aula só disso, e depois eu vou compartilhar, caso você não tenha assistido ainda. Por quê? A próxima etapa do plano de ação, que é montar e estruturar o plano de ação, você já tem que ter todas as sugestões ergonômicas, as recomendações para cada risco feitas, já tem o esqueleto delas. Porque a partir de agora, a gente vai ver exatamente como estruturar um plano de ação, ok? Então depois, né, vai acabar a live, depois que eu terminar essa aula, eu vou publicar o link para vocês assistirem essa live de como propor soluções ergonômicas assertivas. Como pensar numa solução? Para onde que eu tenho que olhar? Tem 9 etapas para você propor a melhor solução ergonômica para o seu cliente nessa aula, ok? Então fica ligado depois que eu vou passar para vocês. Bom, vamos lá. Como estruturar então o seu plano de ação? Depois que você já elencou todos os riscos que você já encontrou na tua análise ergonômica, risco a risco você já elencou quais são as sugestões de melhoria ergonômica para implementar, agora é a hora de montar o seu plano de ação. Lembre-se que essa etapa é fundamental você fazer junto com a empresa, as pessoas que estão ali com você nesse processo de ergonomia. Geralmente é técnico de segurança, RH, setor de compras, né? CIPA, quando tem CIPA,
os integrantes do coergo quando já tem coergo, tá? Então é muito, os gestores de maneira geral, muito importante você fazer em conjunto. E no meu ver, a melhor metodologia para você estruturar um plano de ação, seja de ergonomia ou seja de qualquer outro programa de saúde e segurança e até para nossa vida, né? É o método 5W2H, né? O que é o 5W2H? Algumas pessoas já devem conhecer, outras de repente eu tô falando grego, mas basicamente são 7 palavrinhas mágicas que vieram do inglês, por isso que é 5W2H, já vou mostrar quais são essas palavras, que vão te nortear em todo o plano de ação, desde o início até o final, até a implementação e fechamento. Vou compartilhar aqui com você quem é o 5W2H, tá? 5W2H. Por que eu falei, né, que vem do inglês? Porque a metodologia, né, foi feita nos Estados Unidos, eu não lembro quem é o autor, mas o 5W2H são 5 palavrinhas em inglês que começam com W e 2 palavrinhas em inglês que começam com H, que vão te nortear em todo o processo. Então, no teu plano de ação, o mínimo que tem que conter é o 5W2H. Primeiro H é de what. What? O que? O que eu vou fazer? Qual é a ação que eu preciso fazer? É por aqui que eu começo, com o que, tá? O segundo W é o why. Why, que é por quê. Então, eu tenho isso para executar essa ação. E o why, por que eu preciso fazer isso? Que é uma justificativa breve ali até para a empresa e para permanecer no teu plano de ação, que é muito importante para mostrar para gestores, para auditoria, etc, tá? O terceiro W, where, né? Where, o que significa? Onde? Onde esta ação será executada? Onde ela será implementada? Esse é o terceiro W. O quarto W é quando, né? Que é o quê? When. Quando? Quando que eu vou fazer isso? Que é o cronograma de ações. Lembra que a gente comentou 18 meses de maneira geral, pode demorar mais, um cronograma de ações pode ser bem maior em empresas maiores, empresas que têm muito risco, né? Ou aquele esquema que pode chegar até 5 anos, eliminando 20% dos riscos por ano, né, para totalizar 100% de eliminação em 5 anos. Então, esse quando seria a parte mais delicada do plano de ação, que é o teu cronograma, né? Quando que você vai dar de tempo para essa empresa? O último W é quem será o responsável por isso, que é who, tá ali em azulzinho no último. Quem? Who. Quem vai fazer? Né? Quem é o responsável? Isso aqui a responsabilidade é da Débora, ergonomista. Não, isso aqui a responsabilidade é da Cláudia, analista de RH, né? Então, quem será responsável? Isso também, em conjunto, vocês vão dar tarefas para cada um dos integrantes dessa equipe multidisciplinar que vai implementar o plano de ação junto com você. E aí, agora que eu tinha pulado, né? How, que é como, né? How, como que eu vou fazer isso? Então, as etapas dessa ação, né, que você pode sim resumir e tudo mais, não precisa fazer um TCC sobre como será feito, itens mesmo, objetivos. Primeiro vai ser orçado, depois vai ser testado, depois vai ser implementado e aprovado e documentado. Pronto, simples assim, tá? E o último, que é o segundo H, que é o último do processo, how much, né? Quanto custa essa ação que será feita? E aqui é muito importante também, porque as empresas que vão fazer uma hierarquia de implementação de acordo com quanto custa, então o que é mais caro a gente vai deixar para mais para frente para fazer o orçamento dos próximos anos para liberar budget para a área de ergonomia que antes a gente não tinha, por exemplo. Então é muito importante. Esse how much, né, que é a última etapa, e na verdade a última etapa seria uma etapa que só termina quando é implementado, testado e aprovado, né, que é o status, que eu já vou mostrar para vocês. Eu vou dar um exemplo de uma ação em um plano de ação
e vocês vão ver que tem mais um pedacinho que é o status, né? Onde eu estou agora? Eu estou no como, eu estou no quem vai fazer, eu estou no how much. O how much, que é o quanto custa, muito provavelmente você vai conseguir fazer depois da etapa como, porque o como vai ser a cotação, estou em processo de solicitação de orçamento, licitação, enfim. Então depois não tem como você saber quanto vai custar de imediato, né? Muitas vezes quem é o responsável por esta ação vai ter um período em que ele vai levantar os orçamentos e vai alimentar o plano de ação, né, desse setor, dessa função, para você, enfim, fazer colocar realmente quanto custa na realidade, né? Não só estimar, né? Depois que você já cotou, tá? Então, esse é o 5W2H, é muito simples de fazer, embora pareça complexo, mas assim, é muito simples de fazer e eu sugiro para todos vocês fazerem um 5W2H por função, tá? Porque a gente sabe que eu, pelo menos, eu organizo por setor e função, então eu vou ter uma planilha de um setor ou uma planilha por função, de acordo com o número de ações que precisam ser feitas. Se são poucas ações, dá para estruturar uma planilha por setor. A planilha é do jeito que a gente usa, né? Se for muitas ações, uma planilha por função, muitas vezes. Porque você vai fazer o 5W2H por ação. Então, vamos supor que eu tenho a função soldador, por exemplo, e foi encontrado 11 riscos ergonômicos para o soldador, envolvendo equipamentos, mobiliário, envolvendo biomecânicos, envolvendo questões ambientais. Foi encontrado, né? Então, eu falei 8, até tô perdida, 8 riscos, eu nem lembro quanto que eu falei. Mas por quê? Se eu tenho 8 riscos encontrados, muito provavelmente eu vou precisar de 8 5W2Hs, que são 8 ações. Então, 8 ações, eu vou falar o que é essa ação? Reduzir a temperatura do setor. Por que dessa ação? Porque está ultrapassando os limites de conforto térmico da NR17 e da NHO06, por exemplo, que é a norma de temperatura da Fundacentro, onde no setor da manutenção, vamos supor que esse soldador esteja no setor manutenção. No setor manutenção, na função do soldador. Quando? Será realizado no primeiro trimestre de 2021. Quem será o responsável? Pode ter mais de uma pessoa, dependendo da complexidade, tá? O responsável por melhorar a temperatura desse setor, no caso reduzir, né, climatizar melhor esse setor, porque tá muito quente esse barracão. O responsável vai ser a Débora, que é ergonomista, e o engenheiro elétrico da empresa, que é o seu Valdemar. Ok, então o RU tá preenchido. Como que será feito? Que é o how? Essa ação de reduzir a temperatura, né? Melhorar a questão climática desse setor de manutenção. Será feito um levantamento da temperatura hoje, será feito um levantamento do porquê que esse setor é mais quente, envolvendo questões estruturais, questões de janelas, de portas, de ventilação. Depois será feito um projeto, né, de climatização desse setor junto com o engenheiro elétrico, vai ser aprovado pelo engenheiro do SESMIT e depois será feito o levantamento de custos, orçando esse projeto com uma empresa executora e vai ser executado o projeto e no final será avaliado com feedback a aprovação dessa melhoria ergonômica implementada neste setor. Então, um exemplo de como mais complexo, né? Etapas objetivas, mas que vão precisar existir. E o final, quanto custa? Eu só vou saber isso depois de ter feito todo o como, entende? Por quê? Envolve, tem um engenheiro eletricista na empresa? Ok, é um custo a menos, mas se não, vai ter que
falar com uma empresa de climatização externa. Quanto vai custar o projeto? Quanto vai custar a implementação do projeto? Então, tudo isso a gente só consegue levantar os valores depois de passar por todas essas etapas. Então, isso é o 5W2H. Agora, eu vou abrir para vocês um exemplo de 5W2H para vocês verem. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos supor que eu tô numa planilha aqui, uma planilha de analista administrativo, da função analista administrativo. Ela tá no setor administrativo, função analista administrativo. Dentre os riscos encontrados, um deles era que não tinha monitor com regulagem de altura. Ok. Então, qual é a primeira ação do meu plano de ação? Não necessariamente sempre seja essa, mas nesse nosso exemplo, a primeira ação é essa. O que eu preciso fazer? Que é o primeiro H, é o primeiro W, né? O que? What? Adquirir suporte de monitor com regulagem de altura. Da onde eu tirei isso? Lá da minha análise ergonômica, encontrei o risco e sugeri isso. Então, agora já estou no plano de ação. O que eu preciso fazer? Adquirir suporte de monitor com regulagem de altura. Esse é o primeiro W. Vamos para o segundo W. Por quê, né? Why? Segundo W. Why? Por quê? Para cumprimento da NR17 e para melhorar o conforto no trabalho administrativo, né? Tendo a regulagem de altura. Então, eu tenho uma justificativa normativa e uma justificativa de prevenção de melhorar o conforto, que é um dos pilares da ergonomia. Certo? Vamos para o terceiro W. Who? Quem? Né? Quem será o responsável por isso? Vai ser a Alice do setor de compras, porque as etapas são mais voltadas para o setor de compras. Então, o terceiro who, que é quem, vai ser a Alice do setor de compras, que vai ser a responsável. Tudo isso decidido, né, em equipe. O quarto W, quando? When? Quando? Será no quarto trimestre de 2020, ou seja, de outubro a dezembro. E aqui já vai uma outra dica, que eu sempre coloco meu plano de ação em trimestre, tá? O cronograma do plano de ação em trimestre. Então, eu nunca, nenhum plano de ação que eu faço eu coloco, precisa ser feito em janeiro de 2021. Eu acho um prazo em meses apertado para uma empresa que tem muitas outras coisas para fazer também. Então, eu gosto de ser um pouco maleável, eu sempre coloco em trimestre. Então, mas assim, dentro desse trimestre tem que ser feito, tá? Agora a gente vai pro... Pro próximo W, que é o onde, o where. Onde será feito isso? É no setor administrativo, na função analista administrativo. Então, é neste local que será implementada essa ação ergonômica, tá? Vamos para o próximo e último W. Como será feito isso? Que é o how, né? Como que será feito isso? Perdão, a gente já entrou no primeiro H, né? Como, how. A gente já fez os 5 Ws, agora a gente vai nos 2 Hs. How é o primeiro H, que é o como. Como será feito? Vamos orçar com 2 empresas de equipamentos ergonômicos, né? Chega o equipamento ergonômico, a gente testa, implementa e aprova. Então, esse é o como, é o how. E o último H, que é o segundo H, é o quanto. Então, somente depois do como, que envolve a etapa de orçamentos, que a gente vai saber. Então, vai ser R$ 79,90 cada. Temos 6 pessoas que precisam, que são 6 analistas administrativos, vai dar um total de R$ 479,40, tá? E aí, para fechar, sempre coloca o status, onde estamos agora,
né? Em processo de cotação, que é a etapa como, né? Então, esse é o status dessa ação ergonômica hoje do meu plano de ação. E essa é uma das tantas que vão ter, por função, né? Por setor, por empresa. Só que desta forma é a melhor forma de você fazer e você conseguir registrar, né? Todos os passos dados. Então, eu sugiro ter uma planilha. Os alunos do MDD, do treinamento, eles têm a planilha, né? Onde eles alimentam com tudo isso por função. Então, é bem bacana, mas é muito simples de fazer. E sempre documentar, né? Deixar registrado tudo para comprovar que você e a empresa estão colocando o plano de ação, executando, estão em dia com os processos, ok? Deixa eu voltar aqui para mim agora. Aí, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Para fechar, tá? Agora, para fechar, eu vou comentar com vocês sobre a hierarquia, né? Para fechar, quem eu coloco antes? Qual ação eu coloco primeiro? Onde que eu olho primeiro? Não tem regra, né? Primeiro de tudo, não tem regra, mas como que eu faço? Sempre as primeiras ações que eu vou dar prioridade no meu plano de ação, no meu cronograma trimestral, serão as de alto risco. Por quê? Risco eminente, pode a qualquer momento acontecer um acidente ou uma doença envolvendo esse risco ergonômico. Então, primeiro eu faço uma hierarquia junto com a empresa, né? Uma hierarquia de riscos. Então, elenco os que estão piores, os mais altos riscos de todos os setores, de todas as funções, elenco eles para dar prioridade. Então, uma hierarquia decrescente em classificação de risco, tá? E o segundo critério que eu utilizo junto com as empresas para colocar dentro do cronograma é a hierarquia a nível de orçamento. Então, quanto mais cara essa implementação, eu deixo mais para o final, para a empresa ir se planejando, se preparando, salvando budget para essa implementação e coloco depois as que são de risco menor e mais baratas, né? Ou custo zero. E aí vai de uma forma decrescente, vai aumentando o investimento para a implementação dessa ação. Então, é assim que a gente faz e dá super certo, porque dá tempo da empresa se planejar, porque geralmente os mais caros vão ficar para o próximo ano. Então, quando vai fazer o budget orçamentário do próximo ano, ela já coloca isso, quando é possível, obviamente, a gente não tem o poder de obrigar a empresa, né? A gente sugere e no final das contas é ela que vai decidir se vai fazer ou não. Então, ela consegue colocar muitas vezes no budget orçamentário do próximo ano. E para fechar, a dica final, e aí eu já vou ativando os comentários, porque eu quero ver o que vocês acharam da aula de hoje. E a dica final sobre plano de ação, solução ergonômica, é o seguinte: muitas pessoas se queixam, me perguntam, falam. Inclusive, essa semana uma aluna mandou no portal essa pergunta, mais uma queixa mesmo. Débora, o que a gente faz quando a gente coloca uma sugestão de ergonomia no nosso plano de ação, nossa sugestão, e simplesmente ela quer tirar, porque ela não quer fazer aquilo, ela pede para eu tirar do meu cronograma, da minha sugestão. Eu passava por isso, passei algumas vezes, e depois que eu tomei mudei a minha forma de fazer, eu não passei mais por isso. O que eu comecei a fazer? Eu sempre sugiro pelo menos 2 ações para a empresa, pelo menos 2 ações diferentes, no mínimo. Eu já cheguei a sugerir 5 tipos de soluções ergonômicas para o mesmo problema. Porque aí não tem desculpa, não tem como a empresa falar, tira essa sugestão que eu não vou fazer. Porque ela tem mais outras 4 ou mais outras 3. Então, desde que eu implementei isso, de pensar mais, sabe? Porque não é um trabalho a mais que eu tô fazendo, eu tô me poupando de lá na frente a empresa querer, enfim, né, me questionar ou falar, não,
eu não vou fazer isso aqui, tira isso. Então me poupa, eu coloco mais de uma sugestão e desde então nenhuma empresa me pediu para tirar, excluir alguma sugestão, alguma solução ergonômica que eu sugeri. Ok? Gente, que bom que vocês gostaram. Tô lendo aqui rapidinho os comentários de vocês. Finalmente aprendi sobre o método 5W2H. Que legal, gente! Obrigada! Eu vou abrir as perguntas que estão na caixinha. Temos aqui carambolas, 2 minutos. Eu vou abrir aqui as perguntas. Deixa eu ver. Bruna perguntou: gostaria de entender melhor sobre o how much, que é o budget, né? Se é nós que cotamos. Acho que eu acabei já respondendo essa pergunta, Bruna, ao longo da live, mas eu vou te elucidar melhor. Lembra que a gente, em conjunto, dá as tarefas que cada um dessa equipe multidisciplinar vai fazer? Então, pode ser que em algumas tarefas que foi colocadas para mim, pode ser que sim, seja eu que vá cotar, mas em algumas outras, por exemplo, vai ser o setor de compras, vai ser o engenheiro, vai ser a equipe de RH, então é importante realmente não concentrar em uma pessoa só, e sim envolver mais pessoas. Empresas que têm um setor de compras muito bem definido e que tem processo de licitação e de orçamentos, muitas vezes vai ficar para o setor de compras mesmo, só que é fundamental você ficar junto com o setor de compras, porque tem soluções ergonômicas que a gente não pode ir só pelo preço. Senão, por exemplo, vou na cadeira mais barata para comprar uma cadeira ergonômica. Se essa cadeira mais barata não atender a NR17 e a BNT-NBR de cadeiras, vai ser jogado fora, porque numa auditoria ou quando chegar a cadeira, ou vai ter que trocar, devolver, porque não pode ser o mais barato, e sim o melhor custo-benefício que atenda às normas, ok? Então, basicamente é isso. Deixa eu ver se eu consigo responder mais uma última pergunta aqui. Grande empresa, elenca a prioridade de todos os setores juntos ou melhor se separar? Acho que eu acabei respondendo essa aí também, né? A prioridade vai ser os riscos mais altos. E aí eu gosto de separar, nem tanto pela separação em si, mas mais pela organização. Então eu separo, né, por setor, por função, e dentro desse setor e função, os riscos mais altos, tá? Leandro, que difere laudo ergonômico da análise ergonômica? Já tem este vídeo explicando no meu canal do YouTube. Então faz o seguinte, vai no YouTube e digita assim, Débora Dengo, laudo ergonômico e a diferença entre laudo e análise ergonômica, que vai aparecer lá o primeiro vídeo. É um vídeo de uns 12 minutos, que eu não tenho esses 12 minutos agora, que explica tudo isso, tá bom, Leandro? Sai da live e já corre lá. Gente, apareceu aqui na tela, eu tenho 1 minuto e 14 segundos, então eu vou me despedindo de vocês, espero que vocês tenham gostado, que seja uma aula produtiva. Obrigada, Kellen, obrigada pela mensagem. Pessoal que mandou alguma pergunta que eu não consegui responder por conta do tempo, manda pra mim por direct que eu tento responder, tá? Vou tentar abrir uma caixinha de perguntas também essa semana para responder dúvidas que não foram respondidas. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido realmente a metodologia 5W2H, que é super simples e é matadora, assim, é a melhor forma de você conseguir olhar para o processo como um todo, registrar as etapas, tá? E é isso, gente. Obrigada, uma excelente semana para vocês. E lembrem-se que sempre a gente tá aqui todas segundas, 17 horas. Se você caiu de paraquedas aqui, não é algo eventual. Toda segunda a gente tá aqui às 5 em uma aula top de ergonomia, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, bom descanso, boa semana aí para vocês. A gente se vê segunda-feira de novo na próxima live do programa Ergonomizando com Débora Dengo. Tchau, tchau!